bem. Servidores da casa, pessoas que nos acompanham, nós, conforme solicitação dos colegas vereadores, se eu não me engano, o vereador Jandir Haas, que solicitou a presença do secretário de obras nessa casa. Então, nós passamos de imediato aos trabalhos, uma vez que às 19 horas nós temos a sessão ordinária. Nós vamos fazer uma sistemática um pouco diferente. Na verdade, ao invés de abrir espaço para explanações, nós vamos abrir direto para os questionamentos e o secretário vai respondendo e vai acrescentando aquilo que entender que for oportuno. Então, eu convido o secretário Fábio para que venha até a tribuna e desde já queremos agradecer a presença, fazer aí a nossa saudação e dizer aos vereadores aí que têm interesse em fazer algum questionamento, que desde já possam se inscrever. Primeiramente, a nossa saudação aí, secretário, boa noite. Boa noite. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa novamente. Tá? E, se o senhor permitir, presidente, eu gostaria que fosse assim, se fosse possível, né, o questionamento que fossem feitos, estivessem todos os vereadores, fizessem esse questionamento, e em cima disso aí eu vou depois respondendo para não ter o problema de duas perguntas, para não dar duas respostas ao mesmo tempo. Exato. Pode ser assim? Claro. Não tem problema nenhum? Então tá bom, obrigado. Então, desde logo, né, nós queremos abrir aí o espaço para os colegas vereadores, e quem quiser aí se inscrever, desde já pode fazê-lo e encaminhar aí os seus questionamentos, as suas demandas, aí, enfim, né, que foram motivo aí de querer convocar o secretário. Eu acho que desde já, se eu não me engano, quem convocou, quem pediu a solicitação foi o vereador Jandir. Então, se houver, eu já passo a palavra para o colega vereador, está à disposição. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, a presidente da Câmara aí, pessoal, os colaboradores que estão presentes aí, ao nosso secretário que atendeu o pedido aí, parabéns. Tá? Então, eu quero começar assim questionando, porque são 6 meses que se passaram já, a gente também já pegou alguma coisa por cima, mas o questionamento assim é muito, né? Não sei qual a situação total hoje da secretaria, mas pelo ver, tanto meu como vereador e de nossos pratenses, parece que a coisa não está andando. Eu queria que tu me desse uma explicada para nós aí, colegas vereadores, sobre isso. Na Jandir não está andando em que sentido? Não, no sentido de produção, né? De produção, de enxergar, de fazer, desde um tapa-buraco para cima começar. Tá. Alguém mais, senão enquanto os vereadores se organizam aí, ou já... O vereador Clécio também. Pois não. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, plateia aqui presente. O questionamento, na verdade, ele foi solicitado, Fábio, porque nós somos perguntados de muitas coisas que não acontecem, né? Então, a gente acabou
chamando aí para a gente junto tentar resolver as coisas, né? Primeiro são vários pedidos na secretaria e as coisas parecem que não acontecem. Este é o questionamento, né? Estradas danificadas, as lâmpadas, muita demora para troca, né? E então esse é o questionamento. É muito demora, muito burocracia, né? Esse é o maior questionamento que tem, né? Da demora, e todas as vezes que vão pedir alguma coisa, a desculpa é que não tem recursos, que não tem máquina, que não tem isso, que não tem aquilo, né? Então a gente gostaria de saber por que está acontecendo isso. Vereadora Ana Paula. Boa noite a todos, colegas aqui presentes, ouvintes também que estão nos assistindo. Boa noite, secretário Fábio. Eu só queria pontuar assim, um acontecimento assim, que a gente teve durante a semana. Eu procurei na prefeitura, né, o secretário, para saber alguns detalhes a mais de que forma estavam sendo feitas, de como é feito essas prioridades, na verdade. Eu acho que o que eu gostaria de saber, o que eu, de repente, gostaria que viesse à tona assim, para todos os pratenses, de que forma, quais são as prioridades, de que maneira que a prefeitura está trabalhando, de que maneira que o secretário está trabalhando, dando prioridade a que obras, né? Se a gente vai priorizar, a gente mesmo poderia definir juntos, né? Acho que poderia sentar mais tempo e mais vezes, talvez, para definir as prioridades, né, para fazer uma coisa com sequência, né? Não adianta ir hoje aqui fazer um quebra-mola, amanhã ir lá trocar uma lâmpada, depois da manhã ir lá e melhorar um canto de uma rótula. Eu acho que as coisas têm que ser feitas mais bem feito para ser feito uma só vez, né? Até ele me relatou, né, alguns casos que teve que desmanchar, que as obras foram feitas, foram desmanchadas e tiveram que ser refeitas. Eu acho que tem que ser feito um trabalho para que as coisas sejam feitas de uma vez, né? E para não ter que ser refeita. E o que eu gostaria de saber era isso, de que forma a prefeitura está colocando em prioridade. A prioridade a beleza, o turismo, as famílias, qual que é a prioridade agora? E se está sendo feito alguma movimentação para ter recursos para isso, né? Eu acho que talvez esteja, pelo que a gente conversou, né, pelo que foi me dito, é que não é feito porque não tem recurso, não é feito porque não tem recurso. O que estaria sendo feito para obter mais recursos para essas melhorias na cidade e as prioridades? Houveram 3 questionamentos, então vamos fazer por bloco até para o secretário poder se organizar melhor. Eu estou organizando aqui. Então, eu acho que já pode responder essas primeiras questões aí. Tá. Né? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Referente ao tapa-buracos, gente, tá? Que é um questionamento, eu acho que é viável. Eu tive problema, sim, para poder montar a licitação. Então, o equipamento licitatório, você sabe que precisa de 3 orçamentos. O Clécio sabe disso mais do que ninguém. E as empresas não querem fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque o que eu estou exigindo de cada empresa é um tapa-buraco com capa selante. Tá? E não estão em todas as empresas que fazem isso. Para mim montar o edital, para mim conseguir os orçamentos, para encaminhar o edital, foi trabalhoso a coisa. E esse edital já está no site da prefeitura, vai ser depois da manhã, a licitação. Tá? E depois de homologado, a empresa tem prazo de 48 horas para começar os trabalhos. Então, demorou um pouco a montagem do processo licitatório, tá? Por falta de informações, porque você fazer um orçamento em cima de uma empresa só não é possível, né? Então, eu precisaria de 3 empresas. Eu tive que correr bastante, conversar com várias empresas como a Concresul, empresas como a Traçado não querem fazer esse tipo de trabalho. Tá? Não sei se é por causa do município em si, mas se negaram até a me dar orçamentos. Então, foi trabalhoso conseguir os orçamentos, mas foi conseguido. Em cima disso, foi buscar os recursos dentro da própria secretaria. Tá? Foi feito um rapa, digamos assim,
em algumas das minhas rúbricas para poder levantar esse dinheiro. Esse controle vai ser feito da seguinte forma: é por metro licitado, tá? A minha equipe já está preparada, e a hora que fizerem a homologação, que sair a licitação, tudo certinho, fizerem a homologação, o nosso pessoal vai demarcar os lugares. Fazendo essa demarcação, vai ser feito o controle por metro. Então, vão ser pintadas as áreas a serem restauradas, e dentro disso, nós vamos fazer o controle por metro. Uma vez medida, é aquele reparo que eu quero, tá? Então, fica fácil até para controle, certo? Vai ser feito, em cima disso, um acompanhamento com o pessoal designado já, para verificação do trabalho executado. Então, assim, é uma questão de tempo agora, até abrir a licitação, homologação, e 48 horas depois a empresa já tem o prazo para começar isso aí. Tá? E assim, ó, produção. Bom, produção é os dois lados da moeda. Né? Dentro do que foi estabelecido por mim e pelo nosso prefeito, respeitando uma hierarquia, porque ele é meu chefe, tá? É o chefe de toda a nossa prefeitura, então ele, a administração, ao senhor Alessandra. Respeitando a hierarquia, eu combinei com o meu prefeito o seguinte: dentro da minha secretaria mando eu. Né? Lá as coisas vão acontecer quando e como eu quero. Então, não é feito atropelo, não é feito correria. Quando eu desloco a minha equipe para uma localidade, essa equipe vai composta de vários membros, vários equipamentos, tanto caminhão, máquina, seja o que for, para evitar a correria. E dentro disso, fazendo um levantamento, que eu também tenho aqui, que posso te mostrar depois, entre o mesmo período do início do ano passado até esse, a minha secretaria economizou 22 mil litros de combustível. Isso é dinheiro do público, do nosso contribuinte. Só evitando a correria. E não deixei de fazer o trabalho, que eu acho que... Eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer trabalho nenhum, pelo amor de Deus, não é esse o X da questão. Eu acho que cada um, dentro da sua função, tenta desempenhar o melhor possível. Um advogado, que é o caso do nosso presidente, faz a sua função. Dentro desse contexto, o que eu fiz? Me propus, junto com o nosso prefeito, a fazer um trabalho diferenciado. Esse trabalho diferenciado envolve o quê? Não é simplesmente a manutenção de uma estrada, é a recuperação dessa estrada. E esse trabalho foi feito em várias localidades já, em vários lugares. Não sei se chegou a passar ali pelo Gramado, Gramadinho, aquele lugar. Tá, são áreas que passavam a máquina, tá, no seu devido tempo, mas era feito aquele quebra-galho, certo? Não, eu me propus a fazer um trabalho diferenciado. Então, um trabalho de recuperação, trabalho de revestimento dessas estradas, abertura de valetas, colocações de tubo. Só para, usando um exemplo, da divisa quem vai a Vista Alegre, lá embaixo tem a ponte do Arroio das Polacas lá. Depois da ponte, a nossa divisa deve estar o quê? 800 metros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Foram 40 tubos que foram colocados ali. Então, eu cortei a estrada, modo de dizer, a minha equipe cortou a estrada, colocou os tubos e fez todo o revestimento. Antes passava um caminhão, se desse encontro de dois, tinha que parar. Eu tenho as fotos aqui, depois eu vou te mostrar. Tá. Hoje está a largura de 2 caminhões ou mais, só no trabalho de recuperação. Então, é um trabalho demorado? É. Não é um trabalho que você faz assim, numa semana, entendeu? Nós levamos ali, calculando, entre aquela parte que foi a Vista Alegre e a Nova Bassano, em torno de umas 110 a 115 cargas de caminhão, de revestimento para a estrada. E a estrada está lá até hoje, para quem quiser ver, e eu tenho as fotos de hoje dela, tá, para comprovar isso aqui contigo. Então, assim, não é... o analisar a produção é muito relativo nesse ponto, né? A produção, você estender 10 quilômetros de estrada, simplesmente uma máquina passando por ela, não é o trabalho que eu quero fazer. E aí, como eu tenho carta branca do meu prefeito para fazer o que eu quero, entendeu? Eu optei por fazer esse tipo de trabalho, um trabalho de recuperação. Numa estrada dessa aí, vamos chutar alto, 2 anos para manutenção agora.
Ela está hoje se mantendo. Foi um teste assim que eu quis fazer para ver como que ia reagir essa estrada, para depois a partir desse, fazer as outras. Então, lá passou, para você ter ideia, assim, aconteceu um lance bem meio... Caminhão com 60 toneladas de toras em cima, passou pela nossa estrada, tá, e entrou em Vista Alegre 150 metros e ficou pendurado lá, empenhado. Então, a estrada absorveu totalmente para aquilo que ela foi proposta fazer. Foi feito todo o revestimento, compactado, brita, compactado, abertura de valetas, e está se mantendo. Eu tenho as fotos aqui. Então, assim, produção, eu não sei a que ponto eu posso cobrar da minha turma maior produção em cima disso. Tá? Está sendo feito um trabalho demorado, eu sei, é demorado, mas é um trabalho que vai se manter. Então, eu estou pensando no ano que vem, no outro ano, entendeu? Para a manutenção desses lugares. Fábio, reitero minhas saudações. Já que está falando em estrada, assim, ó, eu entendo, já dei até os parabéns aqui, tá? Trabalho maravilhoso, eu fui lá ver o trabalho, tá? Já dei os parabéns aqui. Assim, eu entendo que hoje tem 230, 240 quilômetros de estrada de chão no município, tá? E esse trabalho aí é inquestionável, parabéns para toda a equipe, olha, não tem nem o que questionar, tá? Só que eu entenderia assim, ó, que por o motivo de ter muita estrada danificada, né, fazer um trabalho assim, dar uma parada, dar uma paliativa a algum lugar que precise, porque tem lugares, muitos lugares, que está muito ruim, e tu não vai conseguir fazer em 4 anos, se hoje, em 6 meses tu fez, bota lá 10 quilômetros, hoje, de estrada bem consertada, não vou cansar de elogiar, tá? Os parabéns. Mas assim, ó, por exemplo, dá uma paradinha agora e dá uma paliativa naquelas que estão mais ruins, dá uma patroladinha, uma largadinha de brita, depois continuar esse trabalho. Não seria melhor para parar um pouco essas reclamações? Assim, ó, entendo perfeitamente, tu que comanda a tua secretaria, sem problema. É uma questão de uma ideia, tá? Dá só uma paradinha, dá uma verificada onde é que está pior e dá uma patroladinha para dar uma animizada, para o pessoal parar de reclamar. Porque tu não imagina a reclamação que tem. Não, eu imagino, aí, que está ruim. Eu entendo a situação, mas eu acharia bom isso, dar uma paradinha e fazer uma paliativa nos lugares, e depois continuar o trabalho, sem problema nenhum. Não, eu entendo. Essas reclamações que vocês todos recebem, por causa até da função de vocês, de vereadores, eu também recebo. Tudo são casos que a gente leva dos dois lados, tá? Eu vou contar um caso, que teve um caso comigo, que entrou uma senhora, que eu não vou fazer nome, porque eu acho que não é a questão da coisa, brava. Ela não me disse bom dia. Como é que eu me atrevi a arrumar a estrada? Eu disse para ela, não, minha senhora, a senhora deve estar enganada, eu não arrumei a sua estrada. Não, como é que eu tive a ousadia de arrumar a estrada dela? Agora eu não entendo mais nada. A senhora me explique. Não, porque antes tinha as valetas da chuva e os caminhões e os carros passavam devagar. E agora que a minha equipe foi lá e arrumou a estrada, os caminhões e os carros passam rápido e levantam o pó na casa dela. Então é difícil, né? Aí se você arruma, é porque você arrumou. Se você não arruma, é porque não arrumou. Tá? Então, baseado nisso, assim, ó, eu acho que dentro dessa tua ideia de negócio, seria de ver. Mas o que nós estamos fazendo? Eu fiz esses travessões, ali, o travessão Podense, o travessão Guanambiés, que eu arrumei aqueles travessões, por quê? Porque eu vou agora, no que nós tínhamos licitado e não teve, deu deserta a licitação de rompedor. Tá? Estou abrindo ela de novo agora, porque naquela estrada de Vista Alegre eu tenho que fazer 1,5 quilômetro ali de asfalto. E ali eu preciso de rompedor. Tá? E eu vou trancar aquela estrada. Então eu tive que priorizar os acessos, porque eu achei que a coisa ia andar normalmente, certo? Ia sair a licitação e daí eu ia conseguir botar a estrada. Então eu tive que me segurar um pouco nessa parte para poder mexer ali. Então eu optei por, digamos assim, recuperar aqueles acessos, justamente para poder fazer o asfalto. Vai dar um transtorno grande. Nós tivemos um transtorno grande lá embaixo, para recuperar aquele ponto lá do gramadinho, porque o trânsito de caminhões e carros era... Máquina estava, caminhão no meio da rua, tinha que parar, trabalho,
continuava. Então, demorou um pouquinho mais por causa disso. Agora, nesses acessos que eu vou trancar, eu vou estar com uma pista livre, então a coisa vai andar mais. O que eu pensei? Nós estamos trabalhando nisso, está nos pontos, que era esse, justamente por causa do asfalto. Tá? Hoje nós estamos na Fazenda da Pratinha, fazendo o mesmo trabalho. Tá? Por quê? Porque é uma via de tráfego pesado, onde tem ônibus, onde tem caminhões de produtores. Tá? E nós estamos trabalhando desse jeito. Tá? Dentro daquilo que eu me propus a fazer, nós tivemos alguns contratempos de máquina, e você sabe que isso acontece, você esteve no meu lugar. Tá? Nós tivemos problemas com o britador, e você sabe que isso acontece, está no meu lugar. E, além disso, nós estamos muito casuados ao tempo. Tá? Você sabe que não dá para botar uma máquina na estrada desse jeito. Eu optei por não fazer o paliativo em cima de alguns lugares, justamente na esperança de que eu conseguisse fazer essa recuperação de toda a coisa. Por enquanto, está dando certo ainda. Agora nós estamos quase lá, emendando a Fazenda 1 com a Fazenda 2, tá? No mesmo trabalho de recuperação. Então, nós vamos fazer as principais primeiros. Tá? Depois, nós vamos partir ali, nós vamos fazer aquela do campo, que vai para Ibiraiaras, lá que também está horrível. E já fui questionado sobre isso aí, sobre os travessões. Não, os travessões vão ser feitos. Mas primeiro eu vou por cima das principais, tá? Que se eu fizer o trabalho que nem eu fiz lá embaixo, no gramado, e a estrada aguentar, como está aguentando, eu não preciso voltar lá semana que vem. Porque se eu der uma passadinha agora, daqui a pouco, semana que vem, eu tenho que rebocar um caminhão, levar mais brita. Então, eu optei por fazer esse tipo de trabalho justamente pensando, não a curto prazo, tá? A longo prazo. Que uma estrada que ela dá para me dar manutenção agora vai em 1 ano, 2. Dentro desse 1 ano, 2, eu consigo fazer o resto. Entendeu? Eu não preciso estar retornando no mesmo lugar 2 ou 3 vezes para fazer a manutenção da estrada. Tá? Nós não vamos poder ficar nesse debate os dois aí. Vereador Dias Cassol. Boa noite, secretário, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. Secretário, obrigado pela presença. Eu, na verdade, não tenho questionamento. O questionamento é uma colocação, se colocar no lugar. É o que eu estou fazendo dentro da política, me colocar no lugar. Então, eu acredito que sim, que Jandir é uma colocação, uma cobrança que eu tenho todos os dias, ligações que eu recebo todos os dias exagerando, mas grande parte. Sobre isso, tapa-buraco, como eu e o nosso colega aqui, meu colega Gilmar, achávamos, que ia conseguir colocar aquela emenda de pavimentação para essa operação tapa-buraco, mas ela já veio carimbada, não vai ser possível. Então, acho que, e não vejo, e com certeza, a partir do momento que eu ver realmente que não há interesse de qualquer um secretário, de qualquer um que esteja fazendo corpo mole, eu, como vereador, não tenho essa autoridade, mas tenho o direito de cobrar. Então, fazendo o exercício de se colocar do outro lado, o início de ano, que teve uma pandemia, o início de ano com duas estruturas gigantescas do município interditadas, uma escola Vó Elisa que está lá, eu passei lá para ver o cenário do trabalho todo que está tendo lá. Então, realmente, eu já respondi até em rede social, eu respondi lá que eu acho que nós temos que ter, já cobro várias vezes, já cobrei do secretário também, e lá na estrada, e lá, entendeu? Vários pontos cobrados, já cobrei diretamente para ele, como cobro de outros também. Então, acho que não há milagre a se fazer. Eu vejo dessa forma. Eu me colocando no lugar do secretário, será que eu iria conseguir fazer? Jandir se colocando, Clécio hoje, se colocando no lugar ali, fazendo esse trabalho bem feito, onde uma obra que ele fez na linha Gramadinho, que o Mário Cortellini ficou 4 anos cobrando para que se fizesse aquele trabalho. O Fábio foi lá em 5 ou 6 meses após, não sei se foi após o meu pedido ou não, mas, enfim, foi lá e realizou a obra, e bem feita. Então, acho que é realmente um propósito esse, de mudança. Como eu sei de várias obras e contratos não passavam por licitações dentro da prefeitura, hoje está tendo, então é um processo mais burocrático e demorado. Então, eu estou fiscalizando e se fugir alguma coisa que realmente não chega à minha informação. Mas, com certeza, quando você quer fazer um trabalho bem feito, dentro de toda a narrativa de processo burocrático de leis, é mais demorado. Então, eu não quero puxar saco, todo mundo sabe aqui que eu não sou puxa-saco de ninguém. O cara que levantar o dedo para dizer que eu sou puxa-saco, que se apresente. Nunca vou ser isso.
Tá? Eu só sou da verdade. Então, eu acredito que não vejo má vontade, não vejo. Ele sabe que cobro, tem obras ali no Gramado também que eu quero que ele faça. Toda vez que eu vejo ele, eu cobro. Como cobro da Geise, Secretaria da Saúde também. Todo mundo sabe o problema que a Prefeitura enfrentou aí. Então, acho que tenho que pedir isso, que continue nessa ideia de fazer a coisa bem feita, para que não aconteça para o próximo executivo, para a próxima gestão, ter que estar fazendo tudo que está aí de coisas, às vezes, mal feitas. Entendeu? Então, eu acredito que tem que ser continuado esse trabalho aí mesmo. Muito obrigado. Pessoal, eu queria reiterar aqui para que os vereadores fizessem questionamentos e esclarecimentos, né? Que é essa a oportunidade que nós temos, né? Eu estou inscrito aqui, eu quero aproveitar também a oportunidade, porque nós recebemos vários áudios, fotografias e mensagens da precariedade de algumas estradas, por exemplo, a que vai para os Três Mártires, Santa Catarina, que me parece que deve estar incluída nessa questão dessa operação tapa-buraco. Não sei, estou questionando. Também nós temos a questão que já foi declarada a empresa vencedora da licitação para fazer o trecho Santa Líbera Campestre. O questionamento é, aliás, essa empresa foi declarada vencedora ainda no ano passado. O questionamento é se tem uma previsão para o município fazer a parte que lhe cabe. E também tem um recurso destinado para pavimentação de, acho que 700 metros, Santo Isidoro, Santo Stanislau. Também se tem alguma previsão, que é o que o pessoal nos questiona e nos solicita. E uma última questão, se nós pegamos de Nova Prata a Porto Alegre, de Nova Prata a Passo Fundo, todos os municípios, eles têm algum tipo de pavimentação até o leito da pista de rolamento do asfalto. Um questionamento que sempre tinha aqui é se o município tem ou não autorização para atuar na melhoria dos acessos dos bairros. Por exemplo, São Pelegrino, ali no Mercado Tedesco, em frente ao Bar das Lajes. Basalto, no acesso à Rua Independência. Né? Porque, até onde eu sei, não há nenhuma restrição do DENIT para que se possa fazer essas melhorias. Então, a pergunta é, tem previsão de ser feitas essas melhorias? O município vai atuar nessa questão aí, que também é muito demandada, ou não? E terceiro, eu recebi várias manifestações de servidores do município e de moradores, inclusive de vereadores, que disseram que, através do vereador Gilmar, teria dito que eu teria feito um movimento para transferir a área, o trecho do DENIT hoje que atravessa Nova Prata para o Dyer. Queria questionar se o secretário conhece o projeto de concessão de rodovias do governo do estado do Rio Grande do Sul, que inclui as RS 020, 040, 115, 118, 235, 239, 466, 474, 128, 129, 130, 324, 453, 135, 470, 122, 240, 287, 446, 453. Por quê? Do questionamento. Porque quisera eu ter esse poder de mexer em todas as rodovias do estado do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum encaminhamento, nenhuma possibilidade, absolutamente nenhuma, de qualquer rodovia ser passada para o Dyer. O Dyer não tem condições de trocar um pneu de uma máquina. Nem máquina tem para trocar pneu.
Então, é muito importante que a gente possa ter conhecimento antes de se pronunciar, para não se pronunciar de forma que não se possa sustentar depois isso, né? Então, o que existe é um grande debate em todo o estado do Rio Grande do Sul sobre a privatização das rodovias. Eu não conheço, secretário, nenhum debate para passar rodovias para o DAER. Não conheço nenhum. Até se o senhor conhece algum, gostaria que me dissesse. Então, esses são os meus questionamentos sobre esses trechos Santa Catarina, Três Mártires, Santa Líbera, Campestre, Santo Isidoro, Santo Stanislau e os trevos de acesso aos bairros de Nova Prata, se o município pode ou não atuar. Porque cada vez que eu me deparo com esse assunto, eu fico na dúvida. O vereador Claudio Miro, o vereador Gilmar Lovison. Tá bem. Então, vamos lá, secretário. Tá. Não sei se eu sigo a ordem de antes, com as perguntas da vereadora Ana Paula, ou vou direto para essa, vocês que sabem. Fica à vontade. De ver. Então, vou seguir o cronograma respeitando a ordem. Tá? Faltou ainda, Clécio, a respeito das lâmpadas, tá? Que você me questionou. As lâmpadas, você sabe que isso são processos licitatórios, você aceita ou não o material, então existe toda aquela parte de notificações de empresas, tá? A devolução de materiais que não estão de acordo com aquilo editais, a desclassificação dessa empresa, a classificação do segundo colocado, a vinda de materiais, automaticamente leva tempo isso. E outra coisa que também você deve saber, porque estava lá dentro, é a falta de pessoal, certo? Eu hoje tenho 3 homens para cuidar de todo o município, tá? E eu tenho uma ajuda extra dentro da minha equipe, tá? Que eu consegui colocar mais um dos nossos rapazes, que eu não vou fazer nome porque é uma equipe, tá? E eu acho que toda a equipe leva o mérito por causa disso, que se propôs, tá? Como o caminhão dele está estragado, se propôs a ir no caminhão para ajudar a fazer alguma coisa. Eu tenho dentro da minha secretaria lá um relatório, tá? Que qualquer um de vocês pode solicitar, e eu com o maior prazer vou fornecer, tá? De todo o trabalho que foi feito, todas as lâmpadas que foram trocadas. Você sabe, mais do que ninguém, que aqui em Nova Prata tem 15 mil lâmpadas. Tá? Então, você bota 3 homens, tá? Com todo o esforço que eles fazem para cuidar de 15 mil lâmpadas, não é bem simples. Sendo que dessa mesma equipe são responsáveis pela manutenção dos colégios, são manutenção dos postos de saúde, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, inclusive. Então, você tem que jogar dos dois lados para poder andar a coisa. Claro que isso é um trabalho demorado, falta de gente, certo? Nós temos eletricistas afastados. Então, eu estou procurando adequar, tá? E a minha equipe comprou tanto bem a coisa que esse colaborador, esse motorista, se ofereceu, tá? Com o caminhão dele quebrado. Não, Fábio, eu vou para dar uma mão para nós poder dar um ligeirão nesse negócio. Então, tem lá dentro da secretaria já todas as ordens de trabalho que foram feitas disso aí, tá? E o processo burocrático, você sabe como é que funciona. Você estava lá, a falta de recurso, certo? Então, dentro dessa falta de recurso, nós temos que adequar a coisa, e é o que eu estou procurando fazer, certo? Manobrar como dá dentro da minha secretaria. Tá? Bom, Ana Paula, nós estivemos conversando, Ana Paula, e eu achei muito viável, muito obrigado pela tua visita, e aproveitando deixa da tua visita, eu gostaria de convidar todos os vereadores, um por um, que fizessem o que você fez, tá? Fosse lá e sentasse e conversasse comigo, para saber realmente o que é e o que não é. E eu te contei a história, e vou falar para todos agora que saibam. 2 fins de semana atrás eu tive em Gramado Canela, todo mundo conhece Gramado Canela, eu acho. Quem não conhece, que tem a oportunidade de conhecer. E entre Nova Petrópolis, Gramado e Canela tem um pedágio. Tá? E era final da tarde, e eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Final da tarde, uma criança, cansado, tá? Porque para nós é fácil você aguentar um dia, uma criança não é. Eu fiquei no pedágio,
parado, tá, para pagar o pedágio, para poder seguir o retorno para casa, 37 minutos, marcado no relógio. Sabe quando é que eu vou voltar em Canela? Daqui a 10, 12 anos. E olha lá. Tá? Porque eu não vou com uma criança de 1 ano e 3 meses a Canela de novo agora. O que eu quis dizer com isso? Tá? Quis dizer com isso os acessos. Eu acho que por ser uma cidade turística, Canela deveria ser, no mínimo, duplicada, ou triplicada aquela rodovia, para dar a melhor continuidade à coisa, para que não haja caso como o meu. E pensando nisso, eu pensei no nosso município, no turismo. Então, eu tive que optar por alguns lugares, tá? Até, assim, dentro daqueles recursos que eu tenho disponíveis, tá? Que eu fui arrumar na linha 7ª ali, o calçamento, que é o roteiro das águas termais, certo? E pensando nisso, eu troquei a ideia com o vereador, tanto o Dilson quanto o Gilmar, que eles têm uma emenda, tá? E sugeri para eles que essa emenda fosse deslocada justamente nesse local. Para quê? Para nós trazer o nosso turista de volta, para ele sustentar o nosso comércio, para ele fazer a nossa cidade retomar o crescimento. Eu, como turista, em Nova Prata, eu fiquei decepcionado. Por quê? Os nossos acessos da cidade são ridículos. Tá? São mal conservados. Tá? Se você pegar quem vem de Guaporé, tá? Eu sei que a estrada está horrível, mas além da estrada, se você pegar na frente do Clube do 100, e todo mundo sabe onde é que eu estou falando, aquilo ali é ridículo, é um tobogã. Para você andar aquilo ali tem que ser de jipe, e olha lá, sabe? E eu preocupado com isso aí, eu estou correndo atrás e tentei, nessa emenda do Dilson, não foi possível, colocar o asfalto ali. Tá? Pensando em quê? Em prioridades, sabe? Eu acho que vocês, vereadores, quando vão atrás de emendas de asfalto, deveriam primeiro ver qual é a nossa necessidade. Tá? Se nós fizermos os acessos do nosso município para trazermos o turista de volta, tá? Eu acho que é um ponto positivo, sabe? Então, pensando nisso, é o que eu consegui, estou tentando fazer, dentro do recurso que eu tenho, e dentro da disponibilidade de pessoas e materiais, fazer esse tipo de trabalho. Então, se vocês forem, eu acho que, se todos não foram, tem a oportunidade de ir, quem vai a Vista Alegre, a Protásio, tá? Que vão ver a recuperação que eu fiz ali naquele lugar, tá? Dentro daquilo que eu tenho possível. Se eu tivesse recurso para asfaltar todo ele, faria de olho fechado. Mas não tenho ainda, então eu tenho que fazer dentro daquilo ali. Então, pensando nisso, tá? Eu pensei nos acessos da cidade justamente como um turista. Tá? Sinceramente, eu viria turista, hoje eu viria a Nova Prata e levaria o mesmo ano, mesmo tempo que eu vou voltar para voltar a Canela. 10 anos. Porque eu acho que teria que ser cobrado, tá, dentro do nosso círculo, digamos assim, tá, um melhor apoio ao turista. Tá? Hoje, um turista, com as nossas leis secas, tá, um turista não pode se dar o luxo de ir numa adega que nós temos aqui em Nova Prata, naquele pequeno comerciante que tem nosso meio final, tá, e tomar uma taça de vinho, sabe? Nosso comerciante de vinho, para ele provar, você não vai comprar um produto às cegas, certo? Você vai experimentar o produto. Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que dirigir. Tá? Então, pensando nisso, tá, eu pensei em recuperar essas partes aí. Quando vocês forem atrás de emendas, tá, para asfalto, tá, converse comigo. Converse comigo como o Dilson, como o Gilmar fizeram, e eu vou sugerir para vocês. Fábio, entendeu? me permite só, nós até podemos, né, numa outra sessão, né? A gente sabe da tua disponibilidade. Sempre. A hora que vocês quiserem, eu vou estar aqui. E a gente agradece, até mesmo na reunião de comissões. Nós temos mais, não sei se o Gilmar mantém a inscrição, nós temos mais 5 minutos. Tá. Então, a gente sabe que é difícil de responder, né? Em pouco tempo é difícil para responder, mas se pudéssemos concluir dentro do tempo, tá. Então eu vou rapidinho. A gente agradece. Eu vou rapidinho, Gilmar. Tá. Referente aos asfaltos, assim, ó, como eu já comentei antes, eu abri a licitação,
tá? Porque eu fiz o levantamento junto com o pessoal de topografia, que é a necessidade de rompedor. Tá? Então, eu fiz a licitação deu deserta, está saindo uma nova agora dia 25 ou 28, agora não me lembro certo o dia, certo? Então, a partir daí, vai ser retomados os negócios. Já foram para o trecho todos os nossos topógrafos, engenheiros, biólogos, está sendo feito todo o levantamento desses locais para fazer o asfalto. Então, é uma coisa que está andando, se vocês for... De qual área? A prioridade pelo negócio é Santa Terezinha. Vai ser o primeiro trecho. Tá? Pelo que me informaram, certo? Então, a Santa Terezinha já está toda demarcada, Cláudio Miro já está toda demarcada para fazer. Tá? É um asfalto novo? Ou é asfalto novo. Santa Terezinha. Santa Terezinha. São 930 ou 950 metros, uma coisa assim. Fábio, o que me preocupa, desculpa estar me intrometendo, são as verbas e esse tem prazo, né? Para ser usada. E o nosso medo é que Campestre e Santa Libra, tanto Santa Isidoro como Santa Islau, logo mais se perde esse valor pelo prazo. Sim. Assim, para você saber, eu tive reuniões com todos esses locais, todos os pessoais, todas as comissões, tá? Inclusive hoje me ligaram sobre isso. E existe dentro das localidades alguns percalços. Tá? Você não quer perder 2 metros da tua terra. Eu conversei com uma pessoa pessoalmente. Eu não quero perder 2 metros da minha terra, Fábio. Não, mas eu tenho um projeto para executar. Se eu não fizer esse projeto, tá, não vai ser aprovado o projeto, não vai sair o asfalto, entendeu? Tá? Porque o fiscal não vai liberar. São 6,30 metros de rolamento, eu tenho que fazer os 6,30 metros de pista. Mas não é fazer só os 6,30 metros. Tem que fazer o acostamento e a valeta. E o rapaz, o senhor, me disse bem assim, mas eu não quero perder 2 metros de terra. E eu argumentei com ele, meu querido, você vai perder 2 metros de terra, você vai ganhar o asfalto na frente da tua terra, que vai triplicar o preço dela. A resposta dele foi me assim, a terra valoriza igual. Aí eu disse para os outros que saíam da comissão, bom, meu querido, o que vocês querem que eu faça? Que eu quero que eu obrigue o cara a fazer isso? Existe área de domínio, existe área de domínio, mas eu não vou invadir propriedade de ninguém. Tá? Porque eu acho que agora, no momento que nós estamos de crise de negócio, a prefeitura não tem como indenizar essa área de terra dessas pessoas. Então, assim, dentro do consenso dessas comissões, tá, eles estão se organizando justamente nesse ponto. Santa Terezinha, usando como exemplo, teve um caso parecido com esse. Tá? E aí, no momento que foi mostrado para o dono da terra, tá, que ele ia perder 1,5 metro, 2 metros da sua terra, mas ia ganhar o asfalto na frente, que ia triplicar, e ele podia sair de casa sem sujar o pneu do carro, passou. Está tudo demarcado lá hoje. Ok, Fábio, então, nesse caso, eu sugiro a pessoa que não quer que faça frente à sua casa, pule e faz uma metragem maior para frente de quem aceitar. Mas é assim, Agora, assim, sobre o questionamento, essas emendas que vieram, tem 2 para Santa Isidoro e Santa Islau, uma do Covarde e uma do Turchu, que são 500 mil, que dá um bom trecho, e de Campestre e Santa Libra. Como é que está a situação aí para não perder esse valor? Não vamos perder esse valor. Não vamos perder esse valor assim, eu tive que fazer um levantamento de custo das coisas, tá? Então, como é economia, dentro daquilo que eu penso, que eu venho da iniciativa privada, eu penso em economia, certo? O custo hoje de macadame, você fazer o investimento de 1 quilômetro de asfalto, em torno de R$150 mil, lá no Cal9, se eu for comprar lá. E eu me propus a fazer algumas alterações dentro do britador nosso, tá? Que também está deteriorado por causa do tempo, e produzir esse material. E para 1 quilômetro eu já tenho pronto o material lá. Então, ou seja, se eu for comprar 3 quilômetros de macadame, são R$450 mil, tá? Botando num custo elevado, tá? Entre combustível, pneu, caminhão, servidor, luz, água, telefone, tá? O que seja, o cafezinho, eu chutei num custo muito elevado, em torno de R$250 mil, tá? Entre a coleta e a distribuição desse material. Quer dizer, ou seja, eu vou estar economizando R$200 mil, tendo o com que produzir na mão. E eu me propus a isso. Então, a ideia é fazer dentro do espaço, tá? Com a maior economia possível. Certo? Quer aproveitar a oportunidade só para já... Presidente, Oi, alô? Presidente, eu posso declinar do tempo? Mas se for objetivo, eu não vou te deixar sem oportunidade. Eu visito ele na secretaria. A hora que você quiser, meu querido. Direto.
tem problema. Gilmar, Que assim, sabe. Pelo tempo, né? Tá bem. Então, secretário, só assim... se puder concluir, depois um dia nós podemos, em comum acordo, ter uma conversa nas comissões Sim, e tal. Né? Não, eu acho sim, eu acho até é viável que seja feito junto com as comissões, até para esclarecer esses assuntos, né? E na última coisa, assim, Gilmar, a respeito desse questionamento que você fez de RS, não é da minha alçada, tá? Esse questionamento, tá? Quanto ao poder de decidir o que é uma RS ou uma BR, não cabe a mim isso. Se eu não me engano, posso estar enganado, isso é feito através de chamamento público, tá? E isso vai adiante, vai para a Assembleia, onde é votado, tal coisa, são pessoas que fazem isso, tá? Deliberadamente. Fábio, Tá, quanto isso aí aos acessos... é feito através da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, Bolsa de Valores de São Paulo. Eu acho assim, a única coisa que eu questiono nisso, tá? E eu acho errado, que eu já tive contato tanto com o pessoal do DENIT quanto do DAER, e um dos engenheiros-chefes do DAER, eu questionei ele sobre a limpeza e a manutenção depois do trevo até Nova Bassano, tá? Preocupado com esse negócio. E a resposta dele foi para mim assim, o DAER não tem dinheiro, não tem verba, esquece. Bem assim foi a resposta dele para mim. Então, eu acho assim, se você optar... Aqui mas isso aí para mim, assim... Está na pauta da prefeitura? Não, ali como é uma BR, né, até agora, eu acho, não sei se já mudaram ou não, vai passar a ser uma RS, que se você olhar a manutenção que é feita pelo DENIT, certo? Meu querido, sendo claro e sincero, se você vai trocar uma BR por uma RS, nem que você tenha um pedágio aqui, não vale a pena. Fábio, eu me refiro a esses buracos, por exemplo, que tem ali no acesso do Basalto, no acesso do São Peregrino, que estão na margem da rodovia. Sim, são se mais, o município mas a área de fazer domínio... alguma coisa ali. A área de domínio, você sabe que é 40 metros, né? Sim. Tá? 40 metros do centro da rodovia. Tá? Eu tive um problema com o DENIT, lá na fábrica de vassouras, lá depois da Unis, lá no Trevo Sul, tá? Onde tinha uma tubulação trancada, tá? E eu mandei uma máquina minha abrir, a minha equipe foi lá e abriu, e o pessoal do DENIT veio me questionar por que eu fiz aquilo dentro da área de domínio deles. Tá? Como é que eu estava fazendo o trabalho deles? Esse foi o questionamento deles para mim. Eu disse, eu não fiz o trabalho de vocês, eu estava salvando uma empresa do município, que a água estava invadindo. Foi isso que eu fiz. E estava dentro da área de domínio. Não tem nada nas tuas mãos documentado que autorize o município a intervir nessas áreas. Não, até para nós intervir nessas áreas, eu acho que tem que ser com acordo com o DENIT, né? Por causa da área de domínio, até para construções. Tá, mas não é de teu conhecimento que tem algum documento nesse Gilmar, sentido? Gilmar, não é se meter na conversa, mas assim, ó, o DENIT, toda vez que tu precisar fazer qualquer intervenção, qualquer coisa, é só autorização que eles dão autorização, sem problema nenhum. Sim, mas o município pode fazer. Pode fazer. Sem Claro, problema então, nenhum. eu estou satisfeito se puder já nos ajudar aí na conclusão e no encaminhamento final. Tá. Mais uma vez, eu queria agradecer e dizer para vocês que a hora que vocês quiserem, eu, com o maior prazer do mundo, venho aqui de novo. Tá? E assim como a Ana Paula esteve lá na minha sala, eu convido todos vocês a irem lá. Tá? Sem horário. Nós ficamos lá até que hora, Ana? Até às 7h30, né? Então, da noite. Então, nós ficamos lá até às 19h30 conversando. Tá? Qualquer um de vocês, as minhas portas estão abertas. Tá? Eu tenho, presidente, aqui ó, na minha mão. Tá? E, caso seja necessário, tá? Fotografias de todos os lugares que foram feitos, das estradas, dos serviços que foram executados até agora. O relatório de economia de combustível, está aqui, se vocês quiserem. Tem o relatório detalhado de caminhão por veículo, também, se fizerem necessário, é só me solicitar, que não tem problema, eu envio para essa casa com o maior prazer. Se tiver, secretário, como disponibilizar uma cópia, eu acho que é importante até para mostrar o trabalho que vem sendo feito, né? Amanhã eu me comprometo, amanhã mesmo, de tirar uma cópia disso aqui e mandar para vocês aqui, para todos vocês tenham acesso. Nós agradecemos. Tá? Mais uma vez, obrigado, gente, tá, pela atenção. Tá? Se ficou alguma coisa, me procurem, tá? Não tem problema nenhum, eu vou responder a todos vocês dentro daquilo que eu souber e for possível. Tá? E obrigado pela oportunidade.
Tá bom? Obrigado, secretário Fábio Rigon. Nós que agradecemos, né, sempre a disponibilidade de vir até essa casa e fazer aí os questionamentos, responder os questionamentos feitos pelos vereadores. Eu acho que é assim que nós podemos construir, né? E todos aqui, tanto o secretário quanto os vereadores, certamente estão empenhados aí e no melhor para Nova Prata, né? Bom, sem intervalos, passamos desde já para a pauta da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 19 de julho de 2021. Passamos à ordem do dia, a leitura da ata pelo secretário. A ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 12 de julho de 2021. Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudiomiro Koprowski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Haas, Gilson Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Lovisão, Agenor Minosso e a suplente de vereador Ana Paula Girardi, que assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores por um período de 15 dias, a contar do dia 9 de julho a 23 de julho de 2021, em virtude do licenciamento da vereadora titular Roseli Wanda Pires Albuquerque. A senhora Ana Paula Girardi prestou compromisso, apresentou documentação como determina a lei orgânica e o regimento interno, e logo após foi empossada no cargo de vereadora pelo presidente da Câmara. A seguir foi aberta a sessão e de imediato passou seus trabalhos à ordem do dia, assim deliberados. Ata em votação a ata. Aprovado por todos os vereadores presentes. Eu quero dizer que o vereador Agenor Minosso foi comunicado agora, está ausente em função de um procedimento de saúde. Nós temos aqui como primeiro ponto, ofício gabinete número 174/2021, apresenta veto à emenda aditiva ao projeto de lei número 039/2021. E também ao projeto de lei número 056, que altera o artigo 4º da lei número 9.806, de 15 de junho de 2017, lei que trata do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, adequando o número de participantes. Este e também o projeto de lei número 057/2021, que altera o parágrafo 1º do artigo 7º da lei número 9.901 de 2017, reestruturando os membros do Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Material. Faremos a leitura do ofício. Se eu não me engano, é a segunda vez que é pedida a retirada desse projeto, não é? Ofício número 174/2021. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Perusso, presidente do Poder Legislativo de Nova Prata. Assunto: apresentação de veto e emenda aditiva ao projeto de lei número 39/2021. Assunto: retirado do projeto de lei. Senhor presidente, venho pelo presente solicitar a vossa excelência, conforme memorando número 2021-1311, anexo, a devolução dos projetos de lei abaixo relacionados para reanálise.
Projeto de Lei número 56 de 2021 altera o artigo 4º da Lei número 9.806, de 13 de junho de 2017. Projeto de Lei número 57 de 2021 altera o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei número 9.901, 2017. Atenciosamente, Alcione Grassutin, Prefeito Municipal. Bem, então vamos devolver esses dois projetos ao Executivo, né? Acredito que não devam mais voltar para essa casa, porque é a segunda vez já que vem e volta. Projeto de Lei número 061/2021 concede anistia da multa e dispensa parte dos juros de débitos em atraso, mediante pagamento até o prazo estabelecido a outras providências. Verdade. Já vamos voltar lá. Até o dia 31 de outubro de 2021, com o objetivo de incrementar a arrecadação no segundo semestre para cumprimento das obrigações planejadas. Esse projeto estava nas comissões. Aqui, ó. Já foi analisado, né? Sim, foi analisado, foi votado, liberado, está liberado. Então faremos a leitura do mesmo. Projeto de Lei número 61/2021, de 9 de julho de 2021. Concede anistia da multa e dispensa parte dos juros de débitos em atraso, mediante pagamento até o prazo estabelecido da outras providências. Alcione Grassutin, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata, faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão dos débitos de natureza tributária ou não tributária, inscritos em dívida ativa, judicializados ou não, lançadas até o dia 31 de dezembro de 2020, aos contribuintes que efetuarem o pagamento de seus débitos em cota única até o dia 31 de outubro de 2021. Será concedida a anistia integral da multa e anistia de 70% dos juros. Parágrafo 1º. O saldo remanescente dos parcelamentos em curso também poderá ser quitado com o benefício dessa lei. Parágrafo 2º. A adesão ao benefício independente do limite de valores devidos e não está condicionada à regularização total da dívida, podendo se dar por exercícios isolados e por tipo de débitos. Parágrafo 3º. Para os contribuintes cujos débitos encontram-se ajuizados, o acesso ao benefício condiciona-se à comprovação do recolhimento prévio dos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo juiz de direito quando do recebimento do feito executivo, a ser calculado sobre o montante do valor devido, considerando a remissão a ser concedida pela presente lei. Artigo 2º. Essa lei municipal entrará em vigor na data da sua publicação. A palavra está à disposição. Não havendo nenhum vereador inscrito, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Colegas vereadores, vocês estão recebendo aí uma cédula para a votação do veto. Eu acabei aqui misturando alhos com bugalhos aqui e atropelei o ofício do gabinete. Então, nós vamos fazer a leitura do ofício do gabinete número 174/2021, que apresenta veto à emenda aditiva ao projeto de lei número 039 de 2021. Está sobre a mesa o projeto. Sim. O ofício está aqui. Então, Olha o ofício. né. Ofício Gabinete 174/2021. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Perusso, presidente do Poder Legislativo, Nova Prata RS. Assunto: apresentação de veto à emenda aditiva do projeto de lei número 39/2021. Senhor presidente, o prefeito municipal de Nova Prata, no uso de suas atribuições legais, conforme ele confere a lei orgânica, Constituição Estadual e Constituição Federal, ora apresenta veto integral à emenda aditiva do vereador Cláudio Dilda ao projeto de lei número 39/2021, de 14 de maio de 2021, aprovado por unanimidade
em 14 de junho de 2021, que dispõe sobre acrescente artigo à Lei número 10.020 de 2018, adote um espaço público, pela razão de não seguir a técnica legislativa apropriada, não olvidando a reapresentação da proposta nos moldes corretos. Diante do exposto, com amparo no artigo 66, 5º da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo veta a emenda ao projeto de lei número 39 de 2021. Gabinete do Prefeito de Nova Prata, 6 de julho de 2021. Eu peço vistas desse veto. Expediente do Poder Executivo novos. Ofício, mas pode segurar as cédulas aí, que o próximo também é um veto. Ofício Gabinete número 176 de 2021 apresenta veto total ao projeto de lei número 19 de 2021. Se ninguém se opõe, vamos fazer a leitura do veto. Ofício Gabinete número 76 de 2021. A Sua Excelência, o senhor Gilmar Perusso, Presidente do Poder Legislativo. Assunto: apresentação do veto total ao projeto de lei número 19 de 2021. Senhor Presidente, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, comunico a Vossa Excelência que estou a ponto veto total ao projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número 19.000/2021, de autoria dos senhores vereadores Gilmar Lovisão, Gilmar Perusso e Claudiomiro Koprowski, pelas razões que passo a expor. Ouvida a assessoria jurídica do município, manifestou-se pelo veto total ao supradito projeto de lei, conforme parecer 121/2021 em anexo, em que pese a intenção do legislador, em nosso entendimento, existe impedimento legal para sua aprovação, tendo em vista que o Poder Legislativo não deve ceder suas funções criando obrigações ao Poder Executivo no tocante às suas atribuições administrativas, planejando e promovendo a execução dos serviços públicos municipais, matéria de competência privativa, a teor do disposto no artigo 66, 12º da Lei Orgânica do Município. Ressalta-se que a interferência de um poder em outro é ilegítima, por atentória da separação institucional de suas funções, situação que implica em flagrante violação da formação prevista no artigo 2º da Constituição Federal, artigo 5º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e artigo 2º da Lei Orgânica do Município. A proposta, em apreço, mesmo autorizando o Executivo a agir em matéria de sua iniciativa privativa, implica, em verdade, uma determinação sendo, portanto, inconstitucional, existindo e evidente vício de iniciativa. Com efeito, não obstante, trata-se de lei meramente autorizativa. O vício não está superado, devendo-se atentar para o fato de que o Executivo não necessita de autorização para administrar. Ademais, conforme expressamente disposto nos artigos 60, inciso 2º, a linha D, e 82, inciso 3º e 7º, ambos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, aplicáveis ao município de força do artigo 8º, caput da carta referida, incumbe ao chefe do Poder Executivo, privativamente, a iniciativa das leis que versem sobre a organização e o funcionamento da administração. Some-se a isso, o mencionado projeto de lei acaba de atribuir inquestionável aumento de despesa ao Poder Executivo sem a indicação da respectiva fonte de custeio, uma vez que, para concretizar a previsão normativa em comento, demandaria altíssimos custos com pessoal, equipamentos, insumos, maquinários, entre outros. Nota-se que a geração de despesas públicas sem a correspondente privação de fonte de custeio representa expressa violação do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Do ponto de vista formal técnico, ressalve-se que o projeto de lei carece de ementa, parte do preliminar que sintetiza o conteúdo da lei, a fim de permitir, de modo imediato, o conhecimento da matéria legislada, referindo assim a técnica legislativa ao conjunto de procedimentos e normas redacionais específicas que visam a elaboração de um texto que terá repercussão no mundo jurídico, o que também, por si só, já autorizaria o veto do presente.
Por todas as razões ora explicitadas, apresento o veto total ao projeto de lei número 19.2021, com base e forma no artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, submetendo-o à apreciação de forma regimental. Não está aqui o projeto. Não é esse aqui. É 174. 174. Não está aqui. Não está aqui. Aqui, aqui. É esse. Transfiro a presidência para fazer uso da palavra. Colegas vereadores, colega Ana Paula, demais servidores, pessoas que nos acompanham. Hoje, na plateia, também a vereadora Roseli, licenciada, demais presentes. Eu confesso que nunca vi tanto veto do Executivo que nesse mandato. Ou nós estamos muito errados, ou eles estão muito certos. Nós temos uma lei municipal que autoriza o município de Nova Prata fazer doação de terrenos na área industrial, fazer doação de máquinas, de brita. E aqui os vereadores Gilmar Lovison, Gilmar Perussi e Claudimiro Koproski, aprovado por todos os vereadores, aprovaram um projeto de lei para que fique justo com aqueles empreendedores que não têm a possibilidade de receber um terreno numa área industrial, mas que vão comprar com o dinheiro do seu bolso para eles terem um incentivo com máquina, brita, alguma isenção tributária. E aí nós podermos apoiar um pouquinho quem quer empreender no meio de todas essas dificuldades que existem. E ainda nós tivemos o cuidado de colocar no projeto de lei o seguinte: a título de incentivo a todas as empresas, mesmo as que se instalarem ou estiverem instaladas fora da área industrial ou dos berçários industriais, e no intuito de gerar emprego e renda, fica autorizado o município a fornecer brita, entulhos e outros materiais, serviços de máquinas, caminhões, equipamentos, respeitadas, vereador Clécio Zamin, as disponibilidades do município para atendimento. Ou seja, o município vai ver se tem condições de atender ou não. Nós não estamos obrigando nem interferindo. E aí eu quero fazer uma diferença muito importante. Uma coisa é você levar uma máquina para arrumar a escola Avó Elisa, que é pública. Não precisa de autorização. Outra coisa, ou seja, a mesma coisa, é você destinar um pessoal para ir trabalhar lá no posto de saúde. Não precisa autorização. É o público fazendo no público. Outra coisa totalmente diferente é você destinar um serviço público, um equipamento, uma máquina para o privado. Isso não é permitido sem autorização legal. É óbvio que não é permitido. E aí aqui eu vi no veto que está escrito que não precisa de autorizar para o governo municipal administrar.
há um grande equívoco nisso aqui. Há um equívoco de repercussão jurídica de levar à punição do administrador. Você não pode destinar um bem público para um privado sem que haja autorização. Isso é o mais elementar que existe no direito público. E aí, nós queremos dizer que, se nós estamos dizendo que depende da disponibilidade do executivo, se nós estamos apenas autorizando, e aqui o executivo diz, nós não precisamos da Câmara autorizar. Mas e por que vem tanto projeto, autoriza receber um terreno em doação? Autoriza firmar convênio com não sei o quê. Autoriza. Se o executivo não precisa de autorização, quando vem esses projetos, vamos deixar ali, não vamos votar, e aí eles vão dizer, mas cadê o projeto? Mas por que se aqui está escrito que nós não precisamos autorizar? Vamos se respeitar. Então, eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Primeiro, porque qual foi a minha primeira surpresa? Vamos ajudar o pessoal que quer investir. Hoje em dia, nem todo mundo tem condições de comprar um terreno, mas está se esforçando e está fazendo porque não tem terreno na área industrial. Não tem. E tem uma lista de pelo menos 40 empreendedores que querem fazer o seu empreendimento. Pelo menos 40 que eu conheço. E aí, eu acho que o executivo deveria ter abraçado esse projeto, o vereador Jandir, e ter apoiado esse projeto. Segunda surpresa minha é que, para ter o cuidado de nós não interferir no executivo, nós colocamos havendo disponibilidade do serviço. E a terceira surpresa é que, agora a Câmara está me autorizando, eu fico mais seguro de mandar fazer. Porque a Câmara me deu autorização, se alguém for lá tirar uma fotografia ou denunciar, etc. e tal, primeira coisa que o Ministério vai pedir é o quê? Tem autorização legislativa ou não? Tem, está aqui. Então está tudo bem. Isso é o beabá. É o beabá, vereador Clodimiro. Então, e o terceiro, o quarto e o quinto é dizer que não precisa de autorização. Então, eu recomendo, já que todos os vereadores tiveram a sensibilidade e querem que esses empreendedores tenham esse apoio, eu sugiro que a gente vote não a esse veto. Que a gente derrube esse veto. Tem muita gente nos assistindo hoje e que esperam desses vereadores que a gente faça alguns encaminhamentos que eles esperam. É a mesma coisa que eu acho importante vir um secretário para a tribuna. Mas tem coisas que, por mais que se diga, não se explica. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, né, e vou concluir dentro do meu minuto, quando eu digo, por exemplo, que se vocês pegarem, quando vocês forem a Porto Alegre, lembrem do que eu vou dizer agora. Olhem em Vila Flores, paralelepípedo até na beira da rodovia. Cheguem em Veranópolis, ali no posto, em frente ao Leoplan, e vão indo. Pavimentação até
na beira da pista de rolamento onde passam os carros. Vamos indo. Em Carlos Barbosa, escolham a cidade que vocês quiserem. Mas Nova Prata não pode. Aqui é uma ilha. Não pode. Mas a vereadora Roseli várias vezes disse aqui que tem autorização. Então, qual é o problema? Aí, todos nós, eu duvido que alguém de vocês já não tenha sido abordado sobre os buracos que tem nesses acessos dos bairros. Por que nos outros municípios pode? Ou será, meu vice-presidente, será que se nós for lá e fizer essa entrada enquanto não tem os trevos, etc. e tal, e nesse trecho aqui de limpeza, de conservação, o DENIT faz um belo trabalho, mas será que se nós for ali, na frente do Tedesco ali, e tapar aqueles panelão que tem ali, será que alguém vai vir ali e vai te dizer, tira esse material daí, não tapa isso aí? Eu não acredito. Eu não acredito. Então eu recomendo o voto não ao veto, porque tem coisas que é melhor ver do que ser cego. O secretário, peço ao secretário que faça contagem dos votos. Desculpa, o vereador Gilson estava escrito. Então eu vou lhe garantir a palavra antes de abrir os votos. Renovado as saudações, rapidinho, só para... Aqui, como falei, né, de que eu vou cobrar, e vou cobrar agora do secretário, que ele acabou de falar aqui, que houve agora aberto a licitação e o empenho, tudo, então vai ser aprovado, e quem sabe ele faça, né, esses tapas buracos aí, então até não ter essas condições, né, digamos assim, é compreensível, mas agora como ele usou da palavra dizendo que vai sair, com certeza, a empresa interessada nessa operação, então dentro do prazo que ele estabeleceu para nós, né, vamos cobrar, e com certeza contra esse veto que também todos nós temos a ciência, né, dos pequenos e médios empreendedores que precisam também de uma área, né, e precisam de um incentivo para gerar os empregos. E gerando emprego, gera economia, gera arrecadação. Então, infelizmente, eu não sei qual que foi a compreensão, qual foi a forma de pensar, né, de derrubar esse projeto, aí, a colocação desse veto do prefeito. Então, quem sabe agora derrubamos e vamos ver para que caminho se toma. Muito obrigado, seria só essa colocação. Começamos então a abrir o primeiro voto, contrário ao veto. Segundo, contrário ao veto. Terceiro, contrário ao veto. Quinto, contrário ao veto. Sexto, contrário ao veto. Sétimo, contrário ao veto. Oitavo, contrário ao veto. Nono, contrário ao veto. E décimo, contrário ao veto. Então, por unanimidade, está derrubado o veto do Executivo Municipal. E
E aí a lei vai obrigatoriamente à sanção do prefeito. Caso o prefeito não sanciona, volta para essa casa e o presidente poderá fazer a homologação. Ou, se o executivo quiser, poderá entrar com uma ação judicial contra a lei. Na verdade, não é contra a lei, né? É contra as pessoas que precisam. Projeto de lei número 063 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um psicólogo para desenvolver suas atividades junto à gestão da assistência e unidade de acolhimento institucional. A servidora titular se exonerou do cargo. Se ninguém se opõe, nós vamos apreciar esse projeto. Leitura do projeto. Projeto de lei número 63/2021, de 15 de julho de 2021. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um psicólogo. Alcione Graciotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um psicólogo, nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5.760/2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições